Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês de alguns dados sobre a União Soviética, tá? Eu vou falar aí sobre dados a respeito aí da produção, mas também dados aí que tem a ver com a questão da natalidade, da mortalidade, né, da expectativa de vida. Então eu vou colocar esses dados aqui para vocês porque eles não são muito falados, né? E hoje existe a mania de se falar que a União Soviética era um lugar que só tinha fome, né? As pessoas pegam muito aquela imagem do começo da Revolução Russa, né, dos primeiros anos lá, na época da Guerra Civil, até mesmo na época lá do cerco, né, da Alemanha, né, sobre a União Soviética, em que se mostra ali a questão, né, de que as pessoas cometeram muitas vezes canibalismo ali, mas eram situações extremas, né, lembrando que não foi só a União Soviética que passou fome no século XX, né, tem também o caso da Alemanha na própria Primeira Guerra Mundial, tem o caso dos Estados Unidos durante a crise de 29, né, tem casos de fome também ali. Então, mas assim, a gente não vai falar disso, a gente vai falar sobre esses dados aí que mostram de que forma estava colocado ali o desenvolvimento da União Soviética. Bom, pessoal, primeira coisa para a gente entender aí como é que a União Soviética se alavancou aí rumo ao desenvolvimento, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Nós temos aí um primeiro fator muito importante, que é entender a migração do meio rural para o meio urbano. E quando que isso foi acontecer? Foi acontecer ali no fim dos anos 20, né? Então, eu vou pegar o dado aqui de 28 a 30, como foi essa migração. Nesse período, pessoal, nós temos aí 20 milhões de pessoas migrando aí dos campos para as cidades, né? Então, essa mão de obra ela foi liberada por alguns fatores que estavam acontecendo. Então, um deles, pessoal, era o aumento da produtividade no campo, né, que foi de 60% nesse período. Então, isso permitiu o que você não precisasse mais de tanta mão de obra nos campos, apesar da União Soviética ainda depender muito da produção agrícola aí nos anos seguintes para manter o seu PIB, né? Então, o fator que vai acontecer é a mecanização da agricultura aí, com a adoção de tratores, de colheitadeiras, né, que vai facilitar aí essa migração das pessoas do meio rural para o meio urbano. E aí, pessoal, isso vai possibilitar a industrialização da União Soviética, né? Os planos quinquenais eles foram responsáveis por isso, né? Então, o primeiro plano quinquenal começa aí em 28 mesmo, né? Vai até 32, 33, e depois você já tem o segundo plano quinquenal. Então, a industrialização da União Soviética, ela vai ter crescimentos aí absurdos, né? Então, taxas anuais de 18%. Isso era muito maior do que muitos exemplos vistos até mesmo no capitalismo. Como, por exemplo, aí, pessoal, até mesmo aí se você pegar no século XIX, o grande desenvolvimento que os Estados Unidos estavam tendo, eles tiveram uma taxa de 8,6% anuais nesse período de 85 a 90 do século XIX, né? Aí você tem a Rússia, né? A própria Rússia na época capitalista aí que crescia bastante concentradamente em algumas cidades, né? Na questão industrial, você tem aí 8%, o Japão 8,6%, né? Aí num grande período de industrialização antes da Primeira Guerra Mundial. Então, mostra aí que a taxa soviética era muito alta. E aí, se a gente compara com a média anual aí dos Estados Unidos, né, até no período mais recente aí, comparando com o que a gente está falando aí da época da União Soviética, né, de 1899 até 1929, você tem 5% de crescimento médio aí da produção industrial, e na Inglaterra 3% anuais aí, né, é uma média também aí do crescimento anual inglês nesse período de 85 a 1913. Isso mostra como a industrialização da União Soviética era muito acelerada. Outro dado relevante também é a média do crescimento da renda per capita aí nesse período de 1870 a 1954. Então vejam vocês que pegando aí o período ainda que era a Rússia, né, juntando com o período da União Soviética, você tem uma taxa média aí de 1,5% anual, né? E aí você compara com os outros países, você vê ali que o Reino Unido tem 1,3%, né, um país desenvolvido, França 1,4%, Alemanha 1,5%. Os países ali que vão ter mais destaque, que vão superar a União Soviética aí, de uma forma considerável, são os Estados Unidos, o Japão e a Suécia, né? Mas a União Soviética ficava ali na média, né, dos países europeus, né? Então, se você compara aí com a Alemanha, se você compara com a Itália, se você compara com França e Reino Unido, você tem esse dado. E aí, pessoal, nós temos a taxa de natalidade por 1.000 habitantes em 1950, que ainda era a época do Stalin. Então, pessoal, nós temos aí a União Soviética com 26,7 aí de índice, né? Quando você compara com o Canadá, né, a União Soviética aí está com uma taxa de nascimento menor, né? Estados Unidos, a União Soviética supera um pouco, mas vejam ali que está mais ou menos na média. O que estou ali é o Brasil, né? 43 aí de taxa por cada 1.000 habitantes, né? E a China 45, né? Ali eu coloquei só para comparar aí, para vocês terem a dimensão do qual patamar a União Soviética pertencia, né? Então, quando você compara aí com países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, que é o caso do Brasil e da China na época, então dá para ter essa dimensão que a União Soviética brigava mais com a parte de cima do mundo
do que com a parte de baixo. E aí, pessoal, a taxa de mortalidade por 1.000 habitantes, né, já que a gente falou da natalidade, aí no ano de 1950 também. Pessoal, nós temos aí a taxa da União Soviética sendo de 9,7%, como vocês podem ver, e aí o restante dos países, né, para comparar, alguns países para comparar. Então você tem Canadá com 9, né, Estados Unidos 9,6, né, bem próximo do dado da União Soviética, Japão, Alemanha, mortalidade, né, era mais alto também do que a da União Soviética, né, França, Inglaterra, e aí estou ali mais uma vez é Brasil e China, né, vocês podem ver aí 19, Brasil e 25 para a China. Então vejam, mais uma vez, a União Soviética ela não briga no patamar de baixo, ela briga no patamar de cima desses dados. E a taxa de natalidade por 1.000 habitantes em 1970, pessoal, ou seja, 20 anos depois. Então aqui tem mais uma comparação mesmo da União Soviética com algumas áreas continentais, né? E com o caso ali isolado do Japão, né? Porque o Japão destoa muito do resto da Ásia, né? Então nós temos aí a União Soviética com 17,9, né, de taxa de natalidade, que é um pouco mais alta do que a da Europa Ocidental, né? E aí a América do Norte ultrapassa um pouco, né? Aí a América do Norte, no caso, é só Canadá e Estados Unidos, tá? Porque o México, ele fica incluído nesses dados aí da América Latina, tá? Então, vejam ali, né, pessoal, o Japão, por exemplo, que dá para fazer uma comparação direta entre países 70, vejam que a União Soviética, ela está aí com dados muito parecidos com o do mundo desenvolvido capitalista, né? E aí você tem ali, por exemplo, América Latina com 38,4, África com 46,8. Pessoal, vai ser um fenômeno aí do século XX, importante essa questão de você ver uma taxa de natalidade muito alta em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, enquanto a taxa de mortalidade caía, né? Então isso vai ser um aspecto aí que vai ser visível no Brasil, vai ser visível nos demais países da América Latina e vai acontecendo na Ásia e alguns países da África também, tá? Essa taxa de mortalidade caindo cada vez mais, o que vai fazer com que a população aumente, né? E aí, pessoal, a taxa de mortalidade por 1.000 habitantes em 1970. Pessoal, aí nós temos a União Soviética com 7,7 de índice, que era mais baixo, por exemplo, do que o da Europa Ocidental, do que a América do Norte, lembrando mais uma vez ali que só conta nesses dados aí Estados Unidos e Canadá, né? Mas, assim, estava mais alto do que do Japão, né? Estava mais baixo que da América Latina e do que da África, né? Bem mais baixo do que da África, tá? Está 21,3 ali, que é uma taxa comparado aí com esse mundo mais desenvolvido, que era alta, né? E a mortalidade infantil por cada 1.000 nascimentos em 1965, veja, a União Soviética com 27, né? Inglaterra 20, França 22, Alemanha 24, Estados Unidos 23, ou seja, você tem ali até o Japão, né? Claro que o Japão aí já no índice um pouco se afasta aí, que é bem menor, né? Mas você tem aí essa briga no andar de cima, e aí embaixo você vê lá México com 61 e Chile com 107, né? Para a gente ter um parâmetro aí de qual é a distância, né? Qual era o patamar da União Soviética, né? Ela estava muito acima desses países. E a expectativa de vida ao nascer, pessoal, em 1950, qual era? Então você compara aí, pessoal, a União Soviética, 67 anos, mesmo índice da Europa Ocidental e um pouco menor aí do que o dos Estados Unidos, mas estão ali muito próximos, pessoal, né? Então vocês vejam aí mais esse exemplo. E aí a expectativa de vida, pessoal, após os 60 anos ou a partir dos 60 anos, em 1950. Então, vamos lá. Então, União Soviética, 19 anos de vida após os 60 anos, essa é a expectativa, que é maior do que os dados aí da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, né? 17 anos e aí 18 anos, respectivamente. Então, pessoal, nós vemos aí mais uma vez, né? Nesse dado aqui, a União Soviética supera. Então, a União Soviética ela conseguiu atingir patamares sociais, né, associados aí a essa questão de uma longevidade que eram muito parecidos com os dados dos países desenvolvidos do mundo capitalista. Então, é importante lembrar que mesmo na década de 50, a União Soviética ainda vai ter muita gente empregada no campo. Então, você vai ter aí praticamente 50% da mão de obra nesse setor. Porém, mesmo assim, vejam que por esses dados, natalidade, mortalidade, expectativa de vida e até mesmo expectativa de vida a partir dos 60 anos, você vê grandes índices aí para a União Soviética, muito parecidos com o do mundo desenvolvido capitalista, né? Então isso quebra com aquelas ideias, né, de fome, né, de destruição total, de terra arrasada que sempre querem passar sobre esse país. A gente fica por aqui, pessoal, é isso, obrigado, até a próxima.